Bom dia, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor. Bom dia, um bom domingo a todos nós. Que Deus nos acompanhe durante essa semana que se inicia. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por este dia que se inicia. Obrigado porque o Senhor tem dado bênçãos incontáveis, Senhor. O Senhor tem feito com que pudéssemos suplantar os nossos problemas. O Senhor faz com que nós possamos caminhar a cada dia, apesar dos problemas. Mas, Senhor, acima disso, que são coisas nossas, coisas humanas, que o Senhor mesmo faz por nós. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo. Obrigado porque o Senhor conduziu todo um plano de salvação por amor ao Teu nome, por glória ao Senhor mesmo, por tudo que o Senhor é, mas mesmo assim o Senhor nos favoreceu. Portanto, Senhor, dedicamos essa escola dominical ao Senhor, este dia que é do Senhor, logo mais o culto de louvor e adoração, onde continuaremos a exaltar o Teu santo nome. Fique conosco, nos instruindo em cada classe que aqui se dividirá, que o Teu Santo Espírito possa iluminar os professores, a bem esclarecer as Escrituras, para que possamos crescer um pouco mais. Fique conosco, Senhor, porque sem o Senhor não temos como ir. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa rocha. Em nome de Jesus assim oramos. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino de número 19. Já para acordarmos, vamos ficar em pé. Cantarmos com alegria o nosso Rei Sublime. O Rei Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor dos hinos de vitória, dos que de ti recebem coro bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da suprema luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém. Podem tomar assento. Meus irmãos, hoje, logo após a escola dominical, haverá reunião do conselho, e eu entendi por bem não fazer nenhuma devocional agora, e a gente já dividir em classe,
porque normalmente a reunião é para durar meia hora, dura 1h30. Então, para não ficar pesado para ninguém, então vamos nos dividir em classes já. Aí também, se vocês, a classe que já está indo, né? Encerra lá. A gente encerra aqui também e já adianta aqui também. Vamos lá, meus irmãos, vamos continuar o estudo que estamos fazendo na revista É Tudo Sobre Jesus. É um estudo que a gente faz olhando para o Antigo Testamento e identificando Cristo, identificando toda a sua obra realizada e registrada no Novo Testamento. O texto que nós vamos ler é muito lindo. Inclusive, é um dos textos pelos quais muitos judeus acabam se convertendo ao cristianismo. O texto está lá, é conhecido de todos nós, Isaías 52. Isaías 52, 13. O texto é um pouquinho comprido, mas é importante que a gente leia todo ele. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Eu vou ler por conta do microfone para registrar aqui na gravação, tá ok? Vamos lá. Isaías 52, 13. Eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como de sua parte, e com os poderosos partirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Por óbvio, nós estamos falando do nosso Senhor Jesus Cristo. E é um texto muito interessante quando a gente pensa à luz de profecia do que havia de acontecer com Cristo, e nós lemos que nessa profecia a respeito do servo é um conforto para o povo, falando que viria aquele. E aí nós vemos que tudo isso foi realizado no Novo Testamento, contando exatamente isso, né? Então o objetivo da nossa lição hoje é compreender a dimensão do sofrimento de Cristo, se é que isso é possível. Entender que a morte de Cristo expia os nossos pecados e alegrar-se na intercessão de que o próprio Cristo também faz por nós. Então, Jó, registrado lá no capítulo 9, versículo 2, faz uma pergunta muito interessante. Como pode o homem justo, o homem ser justo para com Deus? Como? Por quê? Porque Jó sabia, e nós sabemos também, que nós somos essencialmente maus. Existe um pecado habita em nós. Como podemos nós, então, sendo dessa forma, ser justo diante de Deus? E o fato é que nós não podemos. Não, nós por nós mesmos nós não podemos. E então é interessante a gente observar que toda a obra da salvação que Cristo fez, que Deus arquitetou, ela declara inocente uma pessoa que é culpada. E isso, meus irmãos, pensem comigo, isso está para além de um milagre. Isso é praticamente um escândalo. Pensem vocês, se você está assistindo um júri, de que você sabe que a pessoa é culpada, vem o justo juiz e fala assim, agora ele é inocente. Não é um escândalo? Se isso acontecesse aqui no tribunal, na nossa comarca, não seria um escândalo? Na hora, mídia social e tudo mais. E por que que isso acontece? Acontece porque, no nosso caso, em se tratando de salvação, há uma transferência de culpa. E é isso que nós vamos ver. E, aliás, nós, seres humanos, naturalmente transferimos nossa culpa. É claro que na obra da salvação, Deus, na sua obra, transferiu a nossa culpa. Mas nós, costumeiramente, usamos
de transferir a nossa culpa e não assumir as nossas culpas, muitas vezes em nossas relações. O exemplo mais claro que eu coloco lá no escritório, inclusive, é quando, ou numa audiência de conciliação, quando está as duas partes lá para resolver um problema, resolver algum litígio, aí uma parte fala assim, mas você fez isso. Aí o outro, ele fez, mas ele fala assim, mas você também fez isso. Ou seja, ele está transferindo a culpa dele, ele está tentando se justificar, não. E outra, eu não estou nem assumindo que eu fiz, mas você fez isso. Então, normalmente na nossa vida, o ímpio e muitas vezes nós precisamos de um bode expiatório. E é claro que no Evangelho nós já até estudamos isso, né? Sobre o bode expiatório. É uma lição muito interessante, fez muito bem para mim. Então vamos ver a respeito do nosso Cristo. Então vamos ver o ponto do servo sofredor. E nós não podemos ver, meus irmãos, Cristo como mais um que sofreu na terra. Ele não é só mais um. Porque está registrado que os profetas sofreram, os apóstolos sofreram, os pré-reformadores, se nós lermos sobre os pré-reformadores, sofreram, os reformadores sofreram, e nós também sofremos até hoje. Só que esse sofrimento de Cristo, esse sofrimento singular de Cristo faz parte de um plano de salvação. Então o sofrimento dele é diferente, inclusive analisando a obra da salvação, porque ele tem um caráter substitutivo, ou vicário, como muitos falam. Vamos lá pegar 1 Coríntios 15. Como a escola dominical, a ideia é essa, né? 1 Coríntios 15, três. Coríntios 3, antes de tudo vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Veja, meus irmãos, o sofrimento vicário, o sofrimento substitutivo, presta bem atenção, ele é um sofrimento que ele não é somente sofrido em favor de uma outra pessoa. Eu não sofro somente para favorecer outra pessoa, mas eu sofro no lugar dessa pessoa. Consegue perceber? Eu sofro no lugar dessa pessoa. Esse dia eu estava vendo um podcast, eu estava vendo podcast é entrevista, mas é na internet, de um delegado que tem um caso que foi muito conhecido, que a esposa tentou matar ele, e ele acabou se defendendo, e ela acabou morrendo. Só que ele perdeu o movimento desse dedo aqui. E ele está lá, você vê que o dedo é menor, muita cirurgia e tudo mais. E ele disse que assim, em determinado momento, meu pai falou para o médico, assim, tira o meu dedo e põe na mão dele. Claro que não dá, a gente não tem ainda toda essa... Mas dá para entender o que o pai dele está fazendo? Ele tá vendo o sofrimento do filho e ele quer intervir. Então assim, passa o sofrimento dele para mim, eu fico sem o dedo, e dá um dedo para ele, falou para o médico. O médico não é assim que funciona. Então a ideia é essa, o sofrimento substitutivo de Cristo, o sofrimento vicário de Cristo,
não é um sofrimento somente em favor, mas é no lugar. Ou seja, o sofrimento que ele sofreu, nós deveríamos ter sofrido. E outra coisa, ele isenta esse sofrimento substitutivo que ele fez no nosso lugar, ele isenta nós de qualquer sofrimento por conta desse pecado, para pagar esse pecado. Porque se ele sofreu no meu lugar, eu já não preciso sofrer. Compreende? Essa é a ideia. Então, quem substitui, no caso Cristo, que nos substitui, ele nos absolve dessa necessidade de sofrer pela mesma coisa, pelo preço do pecado. Então, assim, quando nós falamos que Cristo sofreu pelos nossos pecados no nosso lugar, ele mesmo se colocou no lugar de pecador e satisfez a lei por nós. E então, do ponto de vista da lei, nada mais nos é requerido, porque foi satisfeito. Ele satisfez. E vocês vão lembrar que esses sacrifícios substitutivos, vicários, está identificado no Antigo Testamento, quando se pegava os animais e eles eram mortos, sacrificados em favor do povo, né? Vejam que o que Cristo fez é o tipo do que acontecia no Antigo Testamento. Então, o que eu quero dizer? Tudo aquilo que acontecia estava indicando para algo que haveria de acontecer. Outro ponto, o sacrifício, o sofrimento de Cristo tem um sentido judicial, e aqui nós vamos falar, a ideia é lembrar da justificação. Berkhoff traz uma definição assim: a justificação é um ato judicial de Deus, no qual ele declara, com base na justiça de Cristo, não é na minha, de Cristo, que Cristo fez, que todas as reivindicações da lei, e quais são as reivindicações da lei? Aquela que nos obriga a fazer aquilo que Deus manda, né? Uma obediência ativa, certo? Honrar pai e mãe, lembra? Dos 10 mandamentos e todo o ordenamento moral que estabelece o padrão de Cristo, e que nós muitas vezes não fazemos. Então, nesse ato judicial, ele declara que, com base na justiça de Cristo, todas essas reivindicações, aquelas de obediência ativa que nós devemos fazer, e tanto quanto o julgamento pelo pecado, que é a morte, elas já foram satisfeitas em favor do pecador. De novo, com base na justiça de Cristo, né? E aí vocês podem voltar um pouquinho em Romanos 3. Romanos 3, 24. A ideia de justificação tem muito na área penal com relação às causas justificantes. É aquelas causas que a pessoa comete um ato que na lei é configurado um crime, mas o ato dele na circunstância justifica a ação dele. É crime, mas no caso dele justifica a ação dele. Então, no caso do direito penal, ou isenta de pena, ou reduz a pena, né? Conforme o caso. Mas no caso de Cristo e na obra da salvação, nada ficou para nós. Nada resta para a gente fazer. Então vamos lá, Romanos 3, 24, que diz assim, 24 até o 26. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos,
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Então, aquele que tem fé em quê? Em Cristo, mas em Cristo em quê? É crer que Cristo, de fato, morreu no meu lugar para pagar os meus pecados. Essa é a fé. Então é bom que a gente saiba por que nós temos a fé em Cristo. Porque é o que uma vez um pastor falando aqui, a pessoa que às vezes está dentro da igreja, não conhece a Cristo, vive aquilo tudo mais, e de repente, isso foi dito por um pastor nosso, e vai o seguinte, vai cantando glória para o inferno. Ele vai para o inferno e vai cantando aleluia. Por quê? Porque ele não creu efetivamente na sua consciência do que efetivamente Cristo fez na sua morte e no seu sofrimento. Então é bom que a gente entenda que Cristo sofreu no nosso lugar e tirou nós desse sofrimento. Então todas essas reivindicações do que a gente tem que fazer e não faz, ou pagar pelo pecado com a nossa morte, Cristo fez. Então por isso nós não precisamos fazer, porque nós cremos com fé que Ele fez. E tudo isso que estávamos lá, e vocês vão lembrar que desde o Antigo Testamento, isso vem sendo dito de que haveria aquele que nos salvaria, e houve o cumprimento do Antigo Testamento no Novo Testamento com Cristo. Gênesis 3 já dizia que o Messias havia de padecer, lembra? E tu, falando com a cobra, Deus falando, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós já até tivemos, foi a primeira aula, se eu não me engano. E a profecia cumprida no Novo Testamento. Vamos ver Mateus 27. Dá um pulinho lá, voltar um pouquinho aí. Só para a gente lembrar um pouco. Olha que interessante, nós já lemos, a primeira coisa que nós fizemos foi ler a profecia sobre Cristo, certo? Aqui nós estamos vendo um relato do que aconteceu com Cristo, e a gente vai observar e identificar a semelhança. 27:12, e sendo acusado pelos principais sacerdotes, pelos anciãos, não respondeu. Lembra? Como ovelha, não abriu a boca. Está lá no texto. Então lhe perguntou Pilatos, não ouve quantas acusações te fazem? E Jesus não respondeu nenhuma palavra. E vindo com isso admirar-se grandemente o governador. Aí dá um pulinho lá no 30, aí mesmo, 27:30. Com relação aos sofrimentos. E cuspindo dele, tomaram um caniço e davam-lhe na cabeça. Lembra que ele foi moído? E não só em Mateus, mas nos evangelhos sinóticos, nós vemos o sofrimento que Cristo teve. Exatamente aquilo que foi identificado em Isaías, né? E o máximo do sofrimento dele foi ser afastado da presença de Deus. No 27:45, desde a hora sexta até a hora nona houve-se trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona clamou Jesus dizendo em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Vocês vão lembrar daquela figura que nós estudamos, dos bodes, dos dois, que um era lançado no deserto, levando sobre si os pecados, e ele era abandonado.
é essa figura. Então o máximo do sofrimento de Cristo foi o afastamento de Deus. Veja, Jesus desfrutou desde a eternidade a presença de Deus, Pai. E de repente, nesse momento, em favor de nós, Deus se afastou dele. É muita coisa. Nós não conseguimos mensurar como pode ser um afastamento de Deus. Da nossa vida. Eu não consigo. Agora imagina o sofrimento que Cristo teve quando, sendo Ele, desfrutando da presença do Deus Pai desde a eternidade, em um determinado momento Ele se afasta. Se eu falar que se o dia que vamos supor, por algumas circunstâncias, eu tenha que me afastar de alguém, seja por um longo tempo ou por um pouco tempo, isso me causa uma pessoa que eu goste, que eu ame verdadeiramente, e me afasto, isso eu não posso falar que isso é uma comparação legítima. Mas é fato que a gente vai sofrer. Eu costumo dizer, aqui entre parênteses, né? Estava conversando com um amigo meu, que a família que tem bastante irmãos e alguns irmãos vão embora, não tem ideia do sofrimento e das coisas que o filho passa para auxiliar os pais, os que ficam. Você pode lembrar, tem eu, que tem meu pai, tem minha mãe, eu estou perto, meus irmãos estão longe, né? Eu não tenho ideia do que eles sofrem e eles não têm ideia do que nós sofremos, né? Que é para ajudar, que é para a nossa vida diária, porque a nossa vida deixa de ser nossa, é nossa cuidando dos nossos pais. Aí eu falei para ele, assim, você pode, e eu vou te desafiar uma coisa. Eu falei para ele, o dia que algum dos nossos pais se ausentar, eles vão sentir menos que a gente. Porque a gente estava aqui, a gente viu todo dia, a gente sofreu todo dia. Teve discussões, porque não tem? Tem, claro que tem. Tem desentendimento? Tem, porque tem. Os que estão longe vão sentir menos do que os que estão mais próximos. Ainda que a gente tenha tantos embates aqui. Então, assim, é difícil eu falar que eu me separar de alguém por um pouco tempo seja igual o que Deus Pai fez e o que Cristo sofreu nesse abandono. Não tem. Eu sinto muito, meus irmãos, e eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de chegar para dar uma aula e falar assim, eu não sei. Mas eu não posso nem dar um exemplo e nem que sequer chutar alguma coisa para comparar com o sofrimento que Cristo teve ao ter o Deus Pai se afastando dele. Mas uma coisa eu tenho certeza, nada é comparável a isso. E aí, pensemos nós, que tudo isso foi em nosso favor. Um sofrimento que a gente não tem ideia, um afastamento de Deus Pai para com Cristo, que a gente não tem ideia de tão forte de ausência de Deus que pode acontecer, foi em nosso favor. É ou não é, grandeza? Porque nós vivemos a nossa vida. Você imagina se Deus se manifestasse hoje aqui, chegasse para um de nós e falasse assim, eu não estou mais com você. César, segue sua vida, eu não estou mais com você. Hã? Meu Deus. Mas, seguindo, não foi só esse sofrimento, a morte do servo, que é a nossa expiação,
que foi feita expiação em nosso favor. Então não foi só o sofrimento que foi substituído, mas a morte também. Expiação, termo, identifica uma reconciliação em partes que estavam separadas entre si. Por esse ato, há uma restauração no relacionamento que antes estava rompido. Por que isso ocorre? Só há essa expiação e essa reconciliação porque os danos causados foram ressarcidos. O que eu quero dizer? O dano causado foi apagado todos os delitos, todas as nossas ofensas, oferecendo uma satisfação para pagar isso. E nós sabemos que todos nós pecamos, carecemos da glória de Deus, e que nós não conseguimos expiar os nossos delitos. E é da natureza de Deus odiar o pecado e punir o pecado. Certo? Bom, então os que têm pecado, diga-se de passagem, entre aspas, todos nós não podemos ser aceitos diante de Deus para ter comunhão com Ele, a menos que haja essa expiação, essa reconciliação, essa união novamente, esse ressarcimento. E é interessante isso, que a gente entenda muito claramente isso, porque as nossas melhores obras, como está lá em Isaías, são sacrifícios dos perversos abomináveis ao Senhor. O texto lá é muito forte. Mas nesse fundo de desesperança, é por isso que eu digo, até no grupo que a gente está conversando lá, trazer boas novas, é importante que a gente trazer boas novas, mas a gente identificar uma notícia antes, porque senão não existe boa notícia. Eu dou sempre esse exemplo, sempre, eu acho que aqui na internet eu nunca dei esse exemplo. Se eu falar que amanhã vai chover, é um dado. É uma notícia, certo? Mas se não tiver chovido antes disso, há 6 meses, a chuva é uma boa notícia. É ou não é? Agora, se choveu antes, ontem e anteontem, e eu falar que amanhã vai chover, é só uma notícia. Por quê? Porque já vem chovendo. A vida é assim, já está chovendo. E chove mais uma vez. Agora, se nós estamos passando por um período de escassez grande e de repente eu falo amanhã chove, isso é uma boa notícia, porque a má notícia eu já sei. Faz 6 meses que a gente não tem água. Então é importante que o mundo entenda, porque a gente vai falar, você precisa aceitar Cristo. Por quê? Agora, e essa é uma pregação que normalmente o crente que conhece o Evangelho faz, mesmo que ele perca o amigo. Por quê? A pregação é a seguinte: você, meu amigo, eu estou destituído da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Entendeu? Claro, nós vamos falar com amor, nós vamos ver tudo isso, mas a essência é essa. Nós estamos indo direto para o inferno. O texto diz assim, mas existe uma boa notícia. Cristo morreu no seu lugar, sofreu o seu sofrimento e morreu a sua morte para que você pudesse ter um relacionamento direto com o Pai, mediante a fé no que Cristo fez. Aí é uma boa notícia. Eu contei uma história, eu contei o dado que não tem salvação. Eu não, mas tem sim. Espera lá, tem sim. Por que eu estou dizendo isso? Então nós entendendo toda essa circunstância nossa, dentro desse pano de fundo de desesperança humana, as Escrituras nos revelam a graça e misericórdia de Deus, providenciando essa expiação em Cristo Jesus. Né? Então, esses tipos do que eram, novamente, esses tipos do que eram lá no Antigo Testamento, apontavam para Cristo.
Quer ver? Pega lá Hebreus. Hebreus é um livro maravilhoso. Quando você quer ver o que era, o que significava, o que era e o que é. Hebreus 9, 11 e 15. Um pouquinho comprido também, mas é interessante. Não existe no original, mas nos ajuda muito a entender. O resumo ali, que pode ser dito aqui, olha aí no tópico que está aí. O sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Então você vê, quando porém veio Cristo, o sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, e não pelo seu próprio sangue, mas, volta um pouquinho, não por sangue de bodes e bezerros. Lembra dos sacrifícios do Antigo Testamento? Então não é por eles, mas pelo próprio sangue. Cristo entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes, de touros, a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Lembra que o novilho, o bode era sem defeito, sem mácula aqui a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas, servindo ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão de transgressões que haviam sobre a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Eu já passei o texto? Já. Isso, até o 15. Percebem? Em Cristo, a eterna redenção. Em Cristo, o sacrifício foi feito de uma vez, morrendo como nosso substituto, morrendo no nosso lugar. E a última coisa, Cristo intercedendo por nós. Se você ainda tem o texto marcado, o texto original nosso lá, em Isaías 53, 12, no finalzinho, pelos transgressores intercedeu. Não só Cristo não só morreu por nós, Ele também intercede por nós. E essa confirmação está em Romanos 8.1, eu não vou lá, depois se os irmãos quiserem ir, eu vou deixar registrado aqui, em Hebreus 7.25. Como transgressores da lei, mesmo após a salvação em Cristo, nós pecamos, agora como um erro no percurso, correto? Não é a regra, eu não quero fazer isso, mas eu faço. Eu não quero, mas acontece. Contudo, ainda assim, Cristo continua a interceder por nós. Porque temos fé no que Cristo fez pelos nossos pecados. Pelo que Cristo fez no nosso lugar. O que tornou possível uma reconciliação. Reconciliação essa rompida lá no Éden. Em Cristo é possível essa reconciliação. O segundo Adão é possível essa reconciliação. E qual a conclusão que a gente chega? A conclusão que a gente pode chegar é, senão algumas, que a obra, o sacrifício, o sofrimento, a morte, toda a obra de Cristo na cruz, ela é perfeita. Nós somos salvos por meio desse sofrimento e morte.
a qual nós não poderíamos, ninguém seria capaz de fazer isso. Até porque nós não somos, conforme o texto diz lá de Hebreus, nós não somos sem mácula. Cristo é, né? Somente Deus pode providenciar essa obra da salvação em nossa vida. Então todo esse sofrimento, a morte, deve, eu não estou falando de uma opção, se isso de fato está no meu coração, entender o que Cristo fez, entender o que aconteceu, deve me impulsionar a amar Deus sobre todas as coisas, a amar a revelação que conta de tudo que Cristo fez na cruz. Ser grato constantemente por essa ação divina. Se nós realmente entendemos, é algo natural vai acontecer. O Espírito Santo intercede por nós, assim como Cristo intercede. O Espírito Santo vai ser possibilitada a regeneração. Eu vou me arrepender, eu vou ter fé e vou caminhar com Cristo. Se eu entendi. Se eu entendi. Por que eu estou dizendo isso? Isso influencia em várias coisas. Vamos lá, vamos para além um pouco. Se eu entendi toda essa obra que Deus me amou e fez tudo isso para comigo, das coisas mais simples às coisas mais complexas, a hora que eu chego no culto aqui, eu chego na escola dominical, que eu for cantar um hino, se eu entendi, eu vou cantar, mas eu não sei, eu vou cantar a plenos pulmões. Se eu entendi. Se eu entendi o que Cristo fez por mim, e que eu tenho que caminhar com Ele, ao sair por aquele portão ali, continua a vida de louvor e adoração ao meu Deus. Ela não vai ficar aqui dentro, não. E a hora que eu chegar em casa, vai continuar a minha vida de louvor e adoração a Deus. E aí eu amanheço amanhã, e no trabalho, vai continuar a minha vida de louvor e adoração a Deus. Percebem que não é uma coisa de domingo? Percebem que não é uma coisa que nós vamos fazer para agradar? O pastor deu, lembra no culto? Nós até conversamos, relembramos isso. Lembra que o pastor contou uma história no culto passado do menino que chegou para o pastor? Lembra? O menino chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu quero morar na igreja. Só vou repetir. Pastor, eu quero morar na igreja. Por que você quer morar na igreja? Não, porque aqui na igreja meu pai é bonzinho. Meu pai é uma pessoa aqui, mas lá em casa, aquele eu não quero, eu quero viver aqui. Será que isso não acontece com a gente? Porque a história é interessante, toda a história contada, ela tem uma lição por trás. Qual que é o meu compromisso com Cristo? Né? Qual é o meu compromisso com Cristo? Nós temos que rever certas coisas. Aplicação. Eu não tenho nenhum problema, estou falando por mim, eu vou parafrasear Paulo, digo eu, não Cristo. Eu não tenho nenhum problema, à luz das Escrituras, que
eventual família da igreja resolva fazer um churrasco na casa dela, não tem problema nenhum com isso. E se reúna, né? Nós estamos num período de volta, eu não tenho problema nenhum. Veio visita, está tudo certo. A minha dificuldade é, eu tenho uma regra para estar junto e aglomerar com algumas pessoas, mas aí na hora do culto falou assim, não, eu não posso ir porque vai aglomerar. Por favor, né? Por favor. Não estou falando, eu fiz inclusive a observação. Eu não tenho nada com reuniões, inclusive eu prefiro reuniões, porque é o seguinte, eu entendo que Cristo é soberano, que Deus é soberano. A hora que vier a minha vez, é a minha vez. Isso eu estou dizendo por mim, viu? A hora que for a minha vez, é a minha vez. Eu posso tropeçar aqui e morrer, mas não foi porque eu tropecei, é porque era a minha vez. Deus me chamou. A forma como é, ninguém tem como saber. Agora, o que eu não vou deixar de fazer aqui é estar próximo do meu pai, é estar próximo da minha mãe, é estar próximo dos meus familiares, que nessa terra é o que a gente tem. Porque nós somos forasteiros, nós vamos embora. Mas enquanto a gente estiver aqui, nós somos mordomos de tudo que Cristo nos deu. Agora, beleza, eu vou me reunir com os meus familiares, está tudo certo. Você está tranquilo para isso? Se sente tranquilo? Eu também me sinto tranquilo. Está tudo bem? Está tudo bem. Aí, quando é no culto, não tem ninguém. Agora está vindo, né? O pessoal está vindo. Mas antes, como abriu, eu via certas coisas assim, mas não dá para entender isso. No jargão, o que vale para Chico tem que valer para Francisco, né? Inclusive eu vi o irmão falando, não, porque não sei o que, pandemia, e eu ouvi, por outro lado, de um presbítero, falou assim, para mim o melhor é estar aqui, louvando a Deus e ouvindo a palavra. Quem que está atento no que é importante? Enfim, meus irmãos, entender essa obra que era do Antigo Testamento, que foi um tipo apontando para Cristo, e no Novo Testamento realizada e evidenciada e registrada que Cristo cumpriu os nossos sofrimentos e a nossa morte, deve nos levar e nos mover para uma vida de adoração ao nosso Senhor, e não só no domingo. Creio que isso ficou bem claro para nós. Então, que a nossa vida possa ser uma vida de louvor e de adoração ao nosso Senhor. Que nós possamos ser sal e luz. A gente possa resplandecer o que Cristo está fazendo. Aonde quer que a gente esteja? Isso sim é ter cosmovisão cristã. Isso sim é refletir o que a gente aprende, o que está no nosso coração lá fora. Viver uma vida lá, diferente de uma vida aqui, reveja. Alguma coisa está errada. E não está errada nas Escrituras. Não está errada em Cristo, não está errada em Deus. Amém? Deus possa, Ele mesmo, falar aos nossos corações e nos trazer para a sua palavra. Valdomiro, vamos encerrar então? Cantar só. Presbítero Fabiano, a reunião, a assembleia vai ser dia 28. Parece que o pastor marcou para 28, né? 28 é um domingo, Bom, então eu vou deixar registrado aqui, para aqueles que forem assistir. Assembleia extraordinária para a eleição de presbíteros e diáconos. Está vencendo o mandato do presbítero Fabiano e do presbítero José Rodrigues. Venceu o mandato do Valdemir e do Jair, só que o Jair não está aqui, né? Então, salvo engano, vai ser 2 vagas para preencher para presbítero e 2 para diácono.
Ok? Registrando. Orem nesse sentido, né? A gente precisa orar muito nesse sentido. Vamos cantar então o último. Espera aí, já te falo, meu querido. 64. Você passa aí, Vitinho? Não, não é isso não. A Aninha está falando para você descer. Desce. Desce. Isso. Aí sim, doutor. Vamos ficar em pé? Para a gente cantar? Já. Depois a gente finaliza com uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por essa escola dominical. Obrigado pela vida dos irmãos, pela família dos irmãos. Continue conosco durante esse dia, Senhor. Leva em segurança todos os irmãos, que logo mais possamos estar aqui, louvando o Teu santo nome, adorando o Teu santo nome e aprendendo da Sua palavra. Ser conosco nas nossas deficiências, nas nossas enfermidades. Nos leva sempre para Ti, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Nos abençoe a todos.